um episódio do OregonCast, onde nasce o Capital Inteligente. Hoje a gente está aqui junto com o Thiago, meu sócio. Bom dia, Thiago. Bom dia. Renato, nosso sócio do Oregon. Bom dia. E uma presença ilustre aqui, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que tem uma admiração enorme, uma figura aqui de Pouso Alegre. Você é quase figura pública, né? Seja muito bem-vindo, André Rios. Obrigado, gente. Obrigado. A trinca de Pouso Alegre. Obrigadão. É uma honra estar participando aqui com vocês do podcast. É assim, um prazer, como diz o pastor Tito, inenarrável estar nessa mesa compartilhando histórias, compartilhando momentos e insights para as pessoas, né? Que eu sei que aqui nessa trinca aqui tem muitos dons, muitos empreendimentos e a gente vai conversar muito sobre isso. Legal, seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente também, muito obrigado por você ter disponibilizado um tempo na sua agenda, que a gente sabe que é super corrida. O homem já estava aqui no meio do aquecimento aqui, ó, pede para desmarcar das 10 lá que não vai dar tempo não. Eu falei pro Thiagão, quanto tempo de podcast? Aí o Thiagão falou, geralmente 1 hora. Eu falei, eu gosto de falar. Meu paciente das 10 não vai dar, vou pedir para atrasar um pouquinho. Porque assim, quando começa a fluir, né, a gente acaba indo embora e deixa Deus tocar. Isso aí. Deixa Deus tocar o podcast. André, hoje como profissional, vamos começar de trás para frente. Como você definiria o André profissional? Fala um pouco do seu currículo, a gente sabe que você é muito gabaritado, até desistimos de falar, né? Não, deixa ele falar, deixa ele se apresentar. 4 páginas de currículo, formação nos Estados Unidos, um monte de coisa. A gente tem algumas coisinhas aí, Marcelão. Primeiro, para quem não me conhece, me chamo André Rios, sou nascido em Pouso Alegre, saí só para me especializar e voltei para Pouso Alegre. É difícil de achar, Pouso Alegrense de Pouso Alegre. Pouso Alegre de Pouso Alegre. Achamos um. E, primeiramente, filho amado de Deus, esposo da Tamires e papai da Esther, que tá no forno. Em final de agosto aí, se Deus nos permitir, vamos ver o rostinho dela, né? Legal. Hoje sou fundador do Grupo Inar. Eu falo grupo porque não é mais uma clínica, a gente já tem outros empreendimentos ali dentro do ecossistema, né? Atuo ali dentro como gestor, mas a CEO realmente do grupo é a Tamires. Eu fico mais de conselheiro ali em cima de tudo, né? Quando o bicho pega, eles vêm até mim, né? E a gente faz ali a reunião pautada naquele assunto. Sou médico, né? Empresário, médico com algumas especializações. Eu tenho hoje 6 especializações, mas hoje eu atuo principalmente em nutrologia e medicina do esporte, focado em controle hormonal, emagrecimento, saúde preventiva, que hoje é a saúde mais barata do Brasil, né? Longevidade. Então a gente está focado nisso. Eu sou o CEO de uma outra empresa chamada LR Serviços Médicos, onde nós prestamos serviços para a administração pública, onde nós coordenamos serviços de saúde em cidades que tem uma deficiência de médicos, de profissionais da área da saúde. Então, sou CEO também disso, né? Sou escritor, meu livro tá no forno aí. Possivelmente, a gente vai publicar o livro pela editora Gente. A gente está em negociação. O livro chama Acorda Médico. E o foco do livro é falar sobre esse médico que vive só de plantão, né? E aí, no livro, eu tenho uma frase muito pontual que fala: deixe de ser o médico invisível e passa a ser o médico irresistível. Legal. Você tá deixando... Que eu senti isso na pele, eu relato muito do que eu passei, né? Porque eu trabalhei durante 8 anos no serviço de urgência e emergência, e durante 8 anos eu não sabia o que é Natal e Réveillon. Nossa. Né? Deus foi muito bondoso comigo de eu não ter tido filho naquele momento, porque senão eu teria perdido aniversário de filho, crescimento de filho, né? Uhum. E a gente fala, a gente tá salvando a vida do próximo e acabando com a nossa. Viver de plantão é isso, né? Então, dentro do livro, a gente relata muito isso. Também sou palestrante, graças a Deus, esse último ano, já tive a oportunidade de palestrar em 2 países, já tive a oportunidade de palestrar em 2 estados dos Estados Unidos, né? Filadélfia e Massachusetts, palestrei em Boston, né? Inclusive, eu acho que atingi o auge, que é palestrar dentro de Harvard, né? Então, que legal. Eu cursei lá uma especialização e depois voltei o ano retrasado palestrando 2 vezes em Harvard por 2 assuntos diferentes. Então, assim, acho que... Zerou o game. Zerei o game, né? Porque o sonho de todo mundo é estar lá na parte médica palestrando em Harvard, né? Esse ano, 2026, fui para Filadélfia palestrar também. A gente tem algumas palestras aí focadas no decorrer desse ano ainda.
Além de tudo isso, sou mentor também. Né? Hoje eu tenho um grupo de mentorados onde a gente mentora médicos e profissionais da área da saúde, justamente para sair dessa escassez de viver de plantão e vir ter uma liberdade geográfica, uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo de qualidade com a família. Né? Que isso E é uma venda online, no caso, esses produtos? Nesse produto, não. Esse produto é presencial. A gente faz um acompanhamento de 12 meses com hands-on na clínica deles e aqui dentro da nossa clínica, além de acompanhamentos e encontros online, né? E aí tem hot sets, tem outros encontros específicos, né? Então a gente já tem alguns mentorados de cases de sucesso, né? Além de tudo isso, hoje me coloco na prateleira de influenciador digital, porque aí eu tenho que tirar só a glória do André e passar a glória pro Davi e pro Iago, que estão aqui no estúdio, que graças à nossa equipe de marketing, hoje, somando as duas contas do André, que eu tenho DR André Rios e Doutor André Rios, hoje a gente soma organicamente mais de 350 mil seguidores e hoje a gente bate mensalmente sem tráfego orgânico, sem tráfego pago, só orgânico, mais de 15 milhões de visualizações por mês. Legal. Então, hoje a gente pega alguns influencers aqui de Pouso Alegre mesmo que não tem esse peso, né? Eu acho que no sul de Minas aqui eu devo ser o médico de maior relevância dentro da rede social, né? E agora a gente tá batendo bem no nosso canal do YouTube, pois a gente fez uma parceria com o João Adolfo, que hoje é o expert de YouTube do Brasil. Hoje ele cuida de Pablo Marçal, Marcos Paulo, cuida de Deepcast, Bruno Avelar, Bispo Bruno Leonardo. Então, assim, os grandes canais do YouTube tá na mão o próprio Chep, o próprio Legendário está na mão do João Adolfo. E a gente teve uma reunião e ele começou faz uma semana a cuidar do meu YouTube. Então a gente criou o canal há um mês, a gente tá com uns quase 5 mil inscritos. Nossa intenção é chegar até o final do ano com 1 milhão de inscritos. Então é um trabalho árduo para a gente poder também caminhar dentro desse digital. Trabalhar né? alavancagem com quem sabe é diferenciado. É diferente. E além de tudo isso, sou primeiro tenente do Exército, da reserva, né? Então fiquei ali 8 anos dentro do Exército. E para finalizar, estou diretor do Legendários La Mantiqueira, onde eu tive a honra de ter vocês lá, né? Sim. Mas eu não pude ir, né? Mas estava lá na recepção. Do próximo iremos. Com certeza. E foi algo impactante. A gente transformou vidas ali, famílias. Eu falo que a arte do Legendários não é uma montanha que transforma o cara em homem, né? Ali a gente transformar não só homens, mas uma geração. Que um homem transforma a família, que transforma uma geração, transforma seus filhos e aí vai, né? Então, quando você impacta você vai impactar uma geração. E ali a gente impactou 130 pessoas. Então, a gente impactou 130 gerações diferentes, né? Na mesma geração, mas famílias diferentes. Então, é muito legal tudo isso. E dentro dos sócios mudou muito. Ó. O homem vai casar. Tá sabendo? Não. Boa, Thiagão. Semana que vem. Posicionamento, né? Depois de 12 anos aí com a esposa, vai casar. Agora coloca oficializando. Tem da brecha pro inimigo, né? Lógico. Isso aí é muito bom. A gente vai entrar no Legendários daqui a pouquinho, André, mas eu acompanho sua trajetória há muito tempo, né? A gente acho que não teve oportunidade de ser muito próximo, mas eu tenho amigos em comum com vocês, sempre acompanhei sua trajetória e vi o seu crescimento. Eu quero te dar os parabéns. Obrigado. Por algo específico. Por ter atingido sucesso na carreira profissional e não ter se perdido. Porque eu acho que é o que a gente mais vê hoje em dia. São pessoas que, quando a carreira profissional alavanca, o cara se perde, abandona a família e se desvia. E eu queria saber se teve um chamado, se você foi resgatado. Porque a tentação, quando você tá lá em cima, ela é grande, né? E assim, aconteceu isso? Marcelão, a primeira coisa que eu falo é você tá sentado nas mesas certas. E vocês sabem disso, né? O Davi e o Iago tá aqui, eu não participo de qualquer podcast, porque tem podcast que não bate princípios e valores. Sim. Né? E quando a gente fala de sentar nas mesas certas, é ter mentores. Da mesma forma que eu sou mentor de vários outros médicos, eu também tenho mentor. Cara, e quem virou minha chave literalmente foi Paulo Vieira. Eu imaginei. Olha. Por quê? E eu falo isso com orgulho, porque é um cara que poderia estar faturando já na casa dos bi, né? Hoje a empresa dele fatura 470 milhões ano. A projeção desse ano é faturar 700 milhões. Só que, por que eu falo de valores? Porque ele poderia estar no bi se ele tivesse corrompido. Sim. E ele sempre fez o crescimento dos pilares todos juntos. Olha. Ele nunca abandonou família. Quem já fez o Método CIS sabe quem tá lá no palco. Júlia, filha, Camila
ele, então a família crescendo junto, Sim. empreendendo junto. Nunca deixou de servir, ele tem projetos sociais, ele nunca deixou de ir à igreja, ele tem ali junto com ele o pastor David, outros pastores que estão sempre ali junto com ele na parte espiritual, né? E sempre empreendeu. Então, sempre em todos os pilares da vida, saúde, ele vira noites no Método CIS, no outro dia cedo ele tá no hotel, malhando na academia do hotel, antes de subir no palco do Método CIS. Então, assim, o crescimento, para que você não se perca, você tem um mentor que te espelha, né? E hoje, professor real, né? um professor real, que fala e faz aquilo que parece na internet, né? Porque tem muitos que são os dublês de mentores, os dublês de cristão, os dublês de rico, né? Não, ali o Paulo, realmente tudo que ele demonstra, ele é. Eu te falo agora com propriedade, porque eu tô muito próximo dele. A gente não pode ainda dar muito spoiler, né? Mas, assim, a gente tá a um passo de fazer uma sociedade, assim, gigante. André Rios e Paulo Vieira. Que legal. Em 3 empreendimentos. Então, a gente tá orando bastante, jejuando bastante, e tudo tá caminhando da melhor forma, porque tem aquela passagem na Bíblia, que o inimigo não vê, ele não atrapalha, né? Então, a gente tá caminhando para algo grandioso que eu acho que vai impactar muitas vidas. Sensacional, sensacional. Parabéns. Andrezão, você construiu uma trajetória de destaque na medicina. O que você acredita que foi determinante para isso? Primeiro, força de vontade. Porque muitos médicos... Assim, vou falar agora um pouco da minha trajetória. Eu nunca tive família milionária. Eu sempre fui da minha turma da faculdade um dos que menos tinha condição, né? Na época de faculdade, a gente não tinha grande quantidade para me bancar. Minha mãe me dava um dinheiro muito pouco. E para complementar a renda, isso eu agradeço a minha mãe por ter feito isso, para não ter me dado, porque ela não tinha também, Sim. né? Porque eu fui buscar renda fazendo bastante resumo. Eu pegava livros, fazia resumo, então eu estava aprendendo e eu estudava. E eu vendia esses resumos. Então era uma forma de capitalizar. Eu já empreendia na faculdade. Olha. A outra forma foi através que a gente tinha muitos trabalhos científicos de rato, né? Que antigamente podia fazer trabalhos de animais. E aí muitos outros colegas precisavam viajar e eu ficava limpando fezes de rato na gaiola para ganhar 10, 20 reais na época. Então, eu acho que isso me forjou um cara que, eu tenho que fazer diferente. Porque eu não sou favorecido na parte financeira. Não, sempre fui um destaque dentro da sala de aula, mas eu acho que é tipo um Cristiano Ronaldo e Messi. Eu nunca nasci com o dom, mas eu sempre fui atrás para buscar, né? Então, por isso que eu me destacava. Então, isso fez com que no 4º ano eu já estava dentro de hospitais. No 6º ano eu já estava dando plantão externo com outros médicos, mesmo sem ganhar. E fez com que eu saísse já empregado e conquistasse, trabalhando aqui no Hospital Samuel Libânio, trabalhando no Hospital Renascentista, foi abrindo portas na Prefeitura de Pouso Alegre e em todos os outros locais que eu desejei trabalhar, eu sempre consegui. Então isso acho que foi determinante, a força de vontade e não desistir. Porque fiquei 7 anos ali dentro do Hospital Samuel Libânio. Agora é um relato real. Eu vejo que os médicos cada vez estão menos determinados. Sim. Antigamente, chegava um paciente na emergência, que é onde eu ficava ali, brigava para quem queria aprender a entubar. Hoje, quando eu saí, você tinha que chamar para alguém lá ensinar a entubar, porque todo mundo queria ficar no WhatsApp e nem tava nem aí pro paciente. Então, assim, eu falo pra Tamires, eu tenho medo na mão de quem eu vou cair. Sim. Porque os médicos estão sendo formados, né? Antigamente, de uma turma de 60, salvava 40. Hoje, de uma turma de 60, salva 5, 4. Né? Olha lá. E muita gente fala assim, ele teve sorte, ou ele teve pessoas, teve mesas certas. Eu discordo, porque quando você faz mais do que o prometido, faz mais que você não precisava fazer, e médico normalmente acha que é só fazer aquilo e ponto, acabou, que nem um contador é só fazer uma nota aqui pro Simples Nacional e pronto, não é bem assim que funciona, você tem que fazer muito mais além do padrão. Quando você faz mais, você destaca mais. E se destacando mais, você começou a ver outras vertentes que buscava. E eu acredito que foi aí onde você encontrou talvez a paixão de você entrar na parte de saúde, hormonal, a longevidade, personalidade, performance esportiva. Onde nasceu realmente foi aí que nasceu a paixão? Na verdade, assim, aquela frase que eu falei, né? Eu estava dando muitos plantões, eu comecei a ver que, quero viajar com a minha família. Vou deixar de trabalhar, vou deixar de ganhar. Então, não era uma certeza financeira. Sim. Eu tinha certeza financeira enquanto eu estava trabalhando. Se eu ficasse doente, eu deixava de receber, né? Então, primeiro ponto é esse. Segundo, eu estava acabando com a minha saúde para salvar a vida do próximo.
ou salvando a vida do próximo e acabando com a minha. Falei, cara, eu preciso ir para alguma área onde eu tenho prazer em fazer e que me gere também questão financeira. Porque muitas pessoas falam assim, médico, dinheiro, fica aquele bloqueio. Cara, é uma profissão, Sim. né? Assim como é uma profissão um advogado, assim como é profissão uma enfermeira, assim como é uma profissão um dentista. Não é que é médico que tem que fazer tudo gratuitamente, né? A gente faz sim ali o nosso Sua boa ação, né? firmamento ali na formatura, mas ali não está falando irei trabalhar de graça. Não, ali estou falando, né, que trabalharei com ética, dentro das normas éticas, e é isso que a gente faz. Então, foi a partir desse momento de eu querer ter mais tempo de qualidade, poder furar a bolha do faturamento, né? Porque ali, se a gente pegar, tenho 30 dias, se eu der 30 plantões, eu vou ganhar 30 mil, exemplo, né? R$1.000 por plantão. 100% autônomo, né? Eu tenho que furar a bolha, porque, cara, amanhã eu quero ficar um mês na Disney com a minha filha pequena que vai nascer. Zero eu vou ficar zero faturamento? Pode, né? Entendeu? Então, eu pensando lá na frente, eu comecei, cara, eu tenho que furar a bolha e graças a Deus eu consegui furar. E falando nessa questão de furar a bolha, como é que você consegue administrar tudo isso? Mentor, escritor, empresário, enfim. Pai. Legendário. Como é que você consegue administrar tudo isso? Flávio Augusto fala muito sobre isso. O sucesso é treinável, Joel J fala isso, e o Flávio sempre fala. O sucesso gera um desequilíbrio. Então eu durmo menos do que o ideal, né? Eu às vezes sacrifico um pouco ainda de tempo com a minha família, porque às vezes eu tenho que atender um mentorado, às vezes eu tenho que atender um paciente. E assim, 100% dos meus pacientes têm meu número. Então eu respondo eles sábado, domingo, final de semana. André, mas isso não gera... Não, cara, isso aí chama-se atendimento humanizado. A partir do momento que ele tem meu contato, ele fica mais seguro. Né? Então, legal. 100% tem o meu contato. Então a gente faz com que gere uma demanda muito grande no meu celular. Mas uma coisa que eu não negocio, todo dia dormir com o meu celular zerado de mensagens. Então se vou dormir vou dormir a uma. Vou dormir às duas, vou dormir às duas. E todos os dias eu acordo 5 horas da manhã. André, vamos fazer um parênteses nisso aí. Vou fazer igual o Jota, já que você disse que a gente já trinca aqui. Vamos entrar nisso. Sim. O que é uma rotina de sucesso hoje? Como você equilibra o desequilíbrio? Saúde, família, negócios, que é trabalho. Essa ordem, não muda essa ordem. Saúde, mas André, família não teria que ser primeiro? Todo mundo ia perguntar isso, né? Mas sem saúde, como eu cuido da minha família? Zero. Não tem jeito, né? Então, o que é a rotina do André? É todos os dias, acordo entre 4h30 e 5 horas da manhã. Eu falo porque depende do horário que eu vou dormir, eu vejo o despertador ali. Oração, leitura de Bíblia. Depois, eu sempre ouço pelo menos 40 minutos a 1 hora de algum podcast, ou de alguns podcasts. Eu sempre tô ouvindo o podcast do Paulo, sempre tô ouvindo o podcast do Joel, do Flávio, do Caio, né? André, mas por que esses caras? Porque é onde eu quero chegar. Se eles estão lá, eu quero estar lá. Os caras, pega lá, Joel J, alta performance, atleta de alta performance. Sim. Caio Carneiro, Iron, atleta de alta performance, multimilionário, vendas. Flávio Augusto, multibilionário, né? Paulo Vieira, multimilionário que segue princípios e valores com a família. Então, Thiago Brunet, que é um cara teológico muito forte. Café com Destino. Café com Destino, todos os dias, 6h57 eu ouço, né? Então, eu ouço todos esses, né? E aí, depois disso, eu vou fazer uma leitura, eu leio pelo menos 30 minutos, né? E aí sim vai começar meu dia. Antes eu estava fazendo o exercício pela manhã. Agora meu exercício é na hora do almoço, né? Todos os dias, 5 vezes por semana, musculação 1 vez por dia, né? E 3 vezes por semana, durante a semana, treino de corrida e final de semana, um longão de corrida. Então eu vivo essa alta performance também na vida do esporte, né? Legal. E como foi esse chamado, André? Como que Jesus falou assim pra você, olha, você tá indo bem na carreira, mas você tem um propósito maior? Quando você encontrou esse propósito? Cara, não foi eu que encontrei, foi Deus que me encontrou na montanha, né? Eu já era legendário, né? E minha vida mudou muito depois do Legendários. E aí chegou numa montanha, acho que se não me engano foi em julho do ano passado, lá no Denis, lá em Vale das Nascentes. Estava lá na Serra da Canastra. Durante um momento que a gente não pode falar que tem muitos que não fizeram e vão fazer o Legendários ainda. Aquele momento que tem na sexta-noite ali de oração.
um pastor que eu não conheço, nunca tinha visto. Eu tava em oração ali para os senderistas, né? E um pastor pôs a mão no meu ombro e falou, posso orar por você? Eu falei, claro. E aí ele começou a orar e ele falou, o que você tá vendo aqui, Deus mandou te dizer que você vai ser o cabeça, que vai ser 10 vezes maior na sua terra. Meu Deus. Eu não entendi nada. Falei, cara, será que o Denis falou alguma coisa, né? E aí falei amém, continuei orando, e aí chegou um outro pastor, que é de Montes Claros, que eu também não conhecia, falou, Deus mandou te falar que você foi o escolhido. Na saída ali, no outro dia cedo, no sábado, na montanha, já mandei mensagem pro Tito, já mandei mensagem pro Tiago, pros pastores da igreja, eles ainda não eram legendários, vocês precisam fazer o legendário, a gente precisa levar esse movimento para Pouso Alegre, e aí começou, né? Então, como eu falei, Deus deu esse chamado, né? E justamente nessa semana, de segunda passada para hoje, eu tô vivendo uma batalha espiritual muito grande. Quanto maior o seu passo, Sim. maior vem as guerras, né? O inimigo não quer que você saia do caminho. Não quer que você saia da zona de conforto. Sim. Então, eu tô passando por guerras espirituais, mas não é no casamento, não é na minha empresa, é espirituais mesmo. E eu tô vendo que meu chamado é além, né? E tô deixando Deus falar comigo e eis-me aqui, me use e vamos seguir isso aí, né? Tô até essa próxima montanha dos legendários, quem vai estar à frente vai ser o Luiz Fernando, né? Porque eu acredito que até a montanha eu já tenha voado outros ares, mas vou estar aqui sempre junto, sabe? Então, tô aqui esperando Deus me levar. Sim. E, cara, eu vejo assim, com tudo que você tá falando, que você se expõe a muitas mentorias, a muitos lugares, a muitas situações. Você é um cara inquieto. Sou, cara, eu tenho TDAH, né? Mas Conserta? Cara, tem. Você toma o Concerta? Não tomo Concerta. Toma nada? Eu tomava Venvance. É. Mas quando eu subi a montanha, né, eu já havia deixado o álcool há fazer uns 3 meses, quando eu subi a primeira montanha minha, né, quando eu me tornei Legendários, e a única dependência que eu tinha era do Venvance. Porque eu transformei uma dependência do álcool, né, que não era alcoólatra, mas assim, prazeres momentâneos do álcool, no Venvance, que me dava prazer em estudar e cada vez mais. Cara, num determinado momento ali, na revista, o cara falou, você precisa disso? Aqui eu falei, preciso, eu tenho TDAH, eu tenho laudo, eu sou médico, aquele ego do médico, né? Sim. Deus não tinha curado o meu ego ainda. Aí o cara falou, então usa isso aqui de muleta na sua montanha. Aí ele mexeu no meu ego. Aí eu falei, não quero isso. E desde então, nunca mais usei Venvance. Já fazem 1 ano e 7 já que eu não uso Venvance. Então, hoje, como que eu tenho esse gás? Às vezes eu utilizo algum energético, Sim. né? Mas é força e oração, é disposição, é disciplina, é manter vitaminas alinhadas, é manter hormônios alinhados, é manter o corpo dentro da normalidade para que a gente possa ter um progresso físico, mental, espiritual, empreendedorismo, tudo isso. Sim. Essa parte que você comentou, que ele usou como muleta pra você, quando esse aqui falou assim, cara, você precisa fazer Legendários. Mas eu falei, mas não sei pra onde ir, já tive vários convites, mas não sei. Né, fica tranquilo. Eu conheço um cara aqui chamado David Romanelli. Ele vai pode ficar tranquilo que ele já manda um link rapidinho. Foi lá, mandou. Quando mandou pra mim, eu falei, já paguei no Pix. Agora falou, vou ter que buscar o Thiago agora. Vamos também no Thiago. E na hora que quando chegou, eu tava tremendo de medo por talvez não aguentar e não de querer participar, porque tem muita gente, quem escreve tem vezes esposas ou algo do sentido. Já no meu caso não foi a esposa que estava me influenciando, algo do sentido. Eu tava com medo de questão física mesmo. Você é médico, você sabe. Mas daí conforme foi indo, foi chegando na parte do ônibus, depois a gente foi naquela parte de recepção, um pouquinho já no pé da montanha. Aí, tem um médico aqui, tem pastor, tem ITEC. Eu falei, né? Eu tô mais bem cuidado. Tô mais bem cuidado que não sei o que aqui dentro. E assim, tinha 130 senderistas ali pra servir, pra executar, né? Mas pra servir tinha, sem brincadeira nenhuma, acho que você pode me corrigir, mas tinha mais de 100 pessoas ali. 150. Olha aí, 150 pessoas pra servir. Vocês não veem todo o bastidor, né? Então assim, e daí quando eu vi aquilo ali... Mas mesmo assim, no começo, eu falei, meu Deus do céu, eu tô passando mal, daí ansiedade, os negócios, tudo que tava passando comigo. Aí o meu capitão falou assim, eu tava na cola dele, ele falou assim, cara, ora, continua orando. Aí atrás de mim tinha um esportista
né? O Anderson tava junto comigo e falou assim, não, cara, vai tranquilo, vai respirando, vai não sei o que. Foi me acalmando, foi uma montanha que não foi só eu venci. Eu venci porque Deus colocou as pessoas certas no meu time certo e era pra ser. E o meu número da minha família era o 7. Eu acho que ainda tocou muito mais forte. Foi uma resposta. Quando eu cheguei na recepção principal, quando tava lá no ginásio, eu falei, nossa, tomara que eu fiquei orando pra estar realmente numa família legal. Quando eu vi número 7, eu falei assim, agora não tem mais erro. Todo mundo tem falhas, mas todo mundo vai ser curado até certos pontos e vamos dar sequência a partir daí. Foi muito bom. Só uma pausa aqui pra gente falar dos nossos patrocinadores. Não, pausa pro café. Mas eu ganho café também? Rapaz, é ó. tradição aqui, É tradição. O convidado ganha o café especial. Aqui Então é o melhor café, eu vou ganhar. É isso aí. Os nossos patrocinadores lá, os meninos lá do café, Irmãos da Terra, lá do Gilberto, do Luiz Carlos, são pessoas maravilhosas, são clientes também nossos lá do escritório. Café com nível 87 de pureza, né? Exatamente. Que não é pouco, né? Mas também teria que ter um resultado desse, né? O Luiz Carlos é mestre em grãos, né? Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo, enfim, né? O café que é plantado, né? Colhido lá em Três Pontas. Para quem quiser o café Irmãos da Terra, nós temos em duas versões: 250 gramas, 500 gramas. Para quem quiser adquirir o produto, é pelo telefone 35 Deixa eu pegar aqui. 99840 4529. E pelo 29. 35 99863 6672. Exatamente. E esse contato a gente descobriu através do Luiz Carlos, é o contato Deles, né? deles mesmos. Dos donos, né? Dos donos mesmo. Porque eles falaram assim, nós temos vendedores, mas pro lado de distribuição, porque quem realmente entende somos nós. Legal. Então, se vocês realmente quiserem entender, quiser distribuir, e esse café é fenomenal. Eu sou suspeito, sou apaixonado por café. Como diz Quando o eu tomei isso aí- Tito, né? Ele falou que foi o melhor café que ele já tomou na vida dele. Faz né? sentido. E ó, esse aqui é um presente pra você. Um presente, André. Eu já vou tomar hoje. Aí, ó. Aí, meninos, ó, hoje tem café pra nós. Ó, não é porque Isso aí. é patrocinador nosso, não. O café é gostoso. É bom. sensacional. Ó, eu muito não bom. conheço Saboroso. ele, não conheci o café. Mas só dos dois disponibilizar o telefone, o pessoal já vê que são humanos. Eles são legendários. Um deles é legendário. O Luiz Não, Carlos. Luiz Carlos Luiz é da minha Carlos família. também. Esposo da Gabi? Isso. Que abriu agora Da um sua empreendimento multa, aqui. seu filho, né? A Gabi é minha paciente. Olha aí. E o Luiz também. Pronto. Eu não sabia que ele tinha café. Ele. Olha lá, ele é todo bonitão, magrão, não é à toa. A gente já entendeu. O Luiz é paciente nosso. Legal. Apesar que Falando- o Luiz tá sumido, hein? Precisa voltar. Aí, ó. E falando disso, aproveitando a pausa, a gente não pode deixar de lembrar, deixar aqui na mão do professor, né? Falar dos números. Fala um pouco pra gente da Exatamente. promoção. Só que tá- fazendo um parênteses aqui, para você que é telespectador que está aqui acompanhando o OregonCast, a Oregon é uma empresa que nasceu da junção desses três aqui, cada um com seu perfil, cada um com a sua loucura, né? Eu principalmente. E o nosso objetivo com a Oregon, meus amigos, é ajudar vocês a conquistar e realizar os seus sonhos, seja através do seu carro novo, através da sua casa nova. E hoje o Sanches trouxe aqui uma modalidade. Hoje é especial, é na Exatamente. promoção, Sanches. Como é que é isso? Tá aí? tendo uma promoção administrativa com 30% de desconto na taxa de administração. Nós estamos falando de 24% por 16,8%. Isso daqui, se você coloca dentro de um crédito de 1 milhão, por exemplo, que a gente colocou de cenário para você aqui, dá 72 mil de desconto numa mesma operação que você já vai fazer no mercado. 16,8 de taxa. 16,8. Então você pode quitar, você pode reformar, você pode comprar na planta, você pode construir Imóvel rural. imóvel rural, Imóvel de novo, leilão. quero blindar patrimônio, enfim, o que você quiser fazer tudo no ramo imobiliário, você pode executar tudo através disso aqui. Então, os números hoje são incríveis dentro do que já apresentamos. Muitas pessoas falam, mas quem é Yamaha? Quem é Oregon? Desculpa. O Oregon, por trás da nossa empresa, é só uma empresa chamada Grupo Yamaha. Grupo Yamaha, hoje nós estamos falando de mais de 125 anos de história. Dentro do país, nós estamos falando de mais de 45 anos de história aqui dentro. E nessa formatação, nós estamos falando do mesmo grupo que é das motos, a parte aquática, motor de polpa, Piano. piano. E dá ter pra lá. você pegar o crédito aqui e comprar
uma lancha. Pode. Dá. Comprar uma moto na Yamaha. Exatamente. Você já volta o próprio crédito para O dentro. cliente que compra Exato. conosco na Oregon e vai depois. Contemplei uma carta de moto e quer ir direto lá, a gente consegue bônus, porque a gente é parceiro direto. Então a Aí gente fica a dica pra você. É. Fica a dica, já sabe o lugar certo. Exato. Exatamente. E ó, André. pra você que quer, às vezes, um negócio diferente, um pouco mais select. Outro dia o Sérgio comentou comigo que se você quiser uma moto que aqui no Brasil não tenha, mas lá nos Estados Unidos tenha, Tem. que tem, né? Qual o modelo da moto que você falou pra mim? Tem diversas motos que tem vezes tem só fora do país. Da Yamaha. Por exemplo, você foi para os Estados Unidos recentemente. Você sabe que lá tem motos da Yamaha que Motos, aqui não tem. carros que só existem lá, né? Exatamente. A gente consegue trazer, se é da marca Yamaha, a gente consegue trazer para cá. Tem vezes, para quem gosta de colecionar, Então é bom que eu já vou, o mês que vem, já vou olhar alguns pra você Isso. trazer pra mim. Olha, bom Exatamente. demais. Vou escolher o modelo. exatamente, podemos fazer nessa formatação, tudo a gente coloca a parte do consórcio, traz para cá Exato. e ela entrega. Em Pouso Alegre tem a loja da Yamaha. A gente pede para entregar ali, direcionado para o André. Olha, ó, tá feito. Pronto, resolvido. Tamires, eu vou pra negócios, né? Eu vou explicar onde que eu vou daqui a pouco. Mas não custa nada ver uma moto lá, né? Vai dar um passeio, né? Investimento, né? Ao invés de ir lá no outlet, a gente vai lá ver as motos então agora, né? Exatamente. Nesse caso aqui, Demais. André, é até uma coisa que eu estava conversando com os meninos, o começo da nossa sociedade começou por um projeto parecido com esse. Legal. Os meninos foram lá na empresa, o Thiago especificamente, contando um pouquinho da história. Ele foi lá na Mapei e falou: cara, você fala que você quer construir galpão aqui em Pouso Alegre, você quer comprar frota de caminhão, você quer crescer. Aí me apresentou os números. Nesse exemplo, por exemplo, a 1 milhão, R$3.400. Eu tenho esse projeto. Na verdade, o meu é um pouquinho maior, 1.200.000. Na época que o Pedro já estava na barriga da mãe dele, eu falei, eu vou comprar uma casa, porque não faz sentido a gente continuar no aluguel. Vai que, né, com um pouquinho tempo do Pedro nascido ali, a mulher pede a casa alugada, é ruim. Desestrutura, né? Exato. E aí eu fui na Caixa, fui dar uma olhada. Uma casa de 1,5 milhão tinha que dar 300 mil de entrada, eu ia financiar 1.200.000 em 420 parcelas de R$10.500. Nó, Gigante. que diferença, né? Exato. E aí eu fiz 1.200.000 aqui na Oregon e eu pago 4.080. Só que um detalhe importante, os 300 mil que eu ia ter que dar de entrada, eu deixei no CDB rendendo 1%. 1% de 300, 3 mil. Eu desintegro hoje, eu invisto R$1.080 para realizar a Só mesma pra complementar. mesma casa. E detalhe importante, com 1.200.000 você constrói uma casa de 2 milhões. Eu Com não estou certeza. comprando uma casa de 1.200.000, de 1,5 milhão, né? Estou comprando uma de 2 milhões. E aí as coisas vão acontecendo. A gente vai conversando e sempre falando de investimento. Alguns amigos empresários estão fazendo investimento com a gente e a cabeça vai rodando e vai rodando. Eu falei para os meninos, não faz sentido eu morar na casa. Não faz sentido. Porque, veja bem, eu compro 1.200.000 de consórcio, 4.080 de parcela, certo? Isso é a parcela reduzida com 30%. Depois dela contemplada, ela vai subir 30%, vai para 6.800 a parcela. Eu vou fazer uma casa de 2 milhões. Qualquer casa hoje que a gente vai alugar é 0,5% de aluguel. 0,5% de uma casa de 2 milhões é 10 mil de aluguel. Ela se autopaga e sobra 4 mil pra você inteirar pro seu aluguel. Pronto. Exatamente. Pra alugar. O homem entende de Ele números foi rápido. também. Você vai, resumindo, você vai pegar 4 mil, vai inteirar mais 2 mil, vai morar numa casa também de 2 milhões com 2 mil e tem um patrimônio sendo pago pelo seu cliente. E o que a gente deslumbrou? Que no final do prazo de 15 anos, que o consórcio é 15 anos, diferente do financiamento que é 35. No final do prazo de 15 anos, se você for fazendo o ciclo com o prazo de 48 meses, que o nosso cliente mais azarado na Oregon, ele demorou 48 meses para contemplar, que é um cliente desse cara aqui. O Sainz tem 9 Então eu vou anos de comprar pro seu consórcio. O mais azarado Esse é o mais 48. barato. Mas o mesmo, o café da Irmãos da Terra é o Gilberto, o sócio do Luiz. Deu 6 dias. Comprou comigo também. Ah, não, então Seu extremos. 6 dias, Pode deixar no meio ali. Justo. No final de 15 anos, 6 casas. Diferente do financiamento que você paga uma só. Então, a gente Compra um fala sonho, aqui para paga um E pessoal sabe quem faz muito isso? Que eu conversei, né? Próximo, o Tássio Renan, sócio do Marçal. Ele faz muito isso. consórcio e leilão. Ele pega, usa em consórcio leilão e também usa cartas de crédito para refazer cartas de crédito, e aí Sim. vai. Você que tem empresa, tem CNPJ, tem vezes que você tá morando dentro de uma casa, você tá tendo, não é ativo, é passivo, porque você tá morando dentro dela, é quitado, tudo beleza. Só que você tem um PJ, tem vezes que teu grupo consegue comprar para virar uma holding, compra a própria casa, Sim. vira um ativo e automaticamente você faz a alavancagem de capital e essa alavancagem daí você faz outras coisas. Você investe em outros meios. Exatamente. Falando nisso, o que o Marcelo falou de
ter o patrimônio e não utilizar do patrimônio, os grandes players e os grandes milionários em Alphaville fazem isso. Por exemplo, tem grandes amigos que moram lá, no Tangará 3, no Tamboré, tem vários lá. Eles moram em casa 50, 100 mil de aluguel. Mas eu falo, cara, que você tá pagando 50 mil de aluguel? Eu falo, cara, porque o dinheiro que eu tenho, se eu investir, Sim. ele me dá 200 mil de renda e ainda eu pago 100, 50, não fico preso e ainda eu consigo investir isso em outro. É isso que a gente tá falando, né? De movimentar o capital. Falando em investimento, você tem alguma modalidade que você faça já investimentos, alguma coisa assim? Tiagão, eu e o Luiz, né, a gente tá começando a mexer muito com leilão, sabe? Apesar que na região aqui é bem fraco de leilão ainda, mas eu acredito que com o governo esses próximos anos vai ser chuva de leilão. Chuva de gente inadimplente que não tá conseguindo pagar. Então, assim, a gente tá entrando nesse ramo de leilão, né? E faço alguns investimentos em algumas outras áreas mais pequenas ainda, né? Mas a tendência é fazer investimentos junto com grandes players, igual eu citei do Paulo, assim, né? A gente fazer alguns grandes investimentos. E consórcio já faz? Já fez? Consórcio, não, já fiz, mas não estou com nenhum ativo. Então agora você vai conversar com o Marcelão, depois do off aqui, ó. Não, é que eu mexo com leilão também. Mexo também com leilão aqui. Em Pouso Alegre a gente já arrematou alguns imóveis. E eu não sabia disso. Quando eu conversei com o Renato, eu vi a possibilidade do seguinte, de arrematar no leilão e usar carta contemplada para a gente poder jogar na carta, na casa. Para pagar. Ou seja, você está comprando um imóvel com desconto e usando um dinheiro barato para poder bancar. E aí a operação se multiplica, porque você não descapitaliza. Enfim. E quando descapitaliza, é muito pouco. Muito pouco. E assim, você pode, por exemplo, tem uma casa de 1 milhão, tua já paga, e você quer pegar uma carta de, você estava pagando 3.400, contemplou, beleza, pega essa carta e coloca nesse imóvel que você já tem. Então vai levantar 1 milhão. E você fala assim, eu não quero pegar esse 1 milhão, eu quero comprar 4 casas de leilão. De 250. De 250 mil. Nessa operação, a Yamaha vai liberando o dinheiro, essa fica com garantia. Quando elas todas liberam para venda, você pode fazer a ramificação e transferir a dívida para lá e fica a tua livre de novo. E pode usar isso aí como venda futura. Não, tá fazendo muita coisa. A gente vai conversar legal a gente para transmitir um pouquinho pro pessoal aqui, mas vamos voltar no tema principal, que é... Não, eu gosto de negócio. É bom, né? E aonde tem pessoas boas, com princípios e valores e dinheiro, e aí eu gosto. Aí vai embora. Vai embora. Marcelão, antes de falar dele, eu gostaria de... Porque presente bom a gente tem que fazer agora, né? Não ao vivo? Não é para depois. Nós temos um presente singelo, né? Pela pessoa que você é. Uma lembrança. Esse aqui é um presente nosso, direcionado para você aí. Legal. É amolado, hein? Vai. Não vou nem passar a mão aqui. Não, toma cuidado, ó. Não foi ela, mas foi um sinal. Não foi ela, mas foi com ela. Obrigado, gente. Obrigado. Imagina, que você não precise usar. Preciso só guardar aqui. Guarda aí. Bom, André, você escreveu o livro Acorda Médico. Isso. Isso tem a ver com a mentoria que você desenvolveu também? Sim. É o produto da vez? É isso que você está focando hoje? Conta um pouco para nós. Cara, hoje o braço educacional é o que te dá dinheiro. A clínica te dá dinheiro? Cara, faz eu viver bem. Ah, André, você está sendo soberbo, falando viver bem. Você vive muito bem. Vivo bem. Mas... Aqui, desculpa te interromper, mas a galera tem uma visão no Brasil de que você pagou suas contas em dia e você vive bem. Isso é muito diferente. Acho que o maior problema é que as pessoas têm dificuldade de expandir a mente. E uma mente que se expande nunca mais se retrai. Dizer, isso tem certo? Sim. Acho que é isso que falta nas pessoas também. Expandir a mente e ver que tem um mundo muito abundante. Que a gente pode, sabe, ter acesso a isso, né? Justamente. E assim, eu tinha que criar um braço da educação. Sim. Né? E a gente criou essa mentoria que chama Mentoria Vital. O Vital é o framework do V-I-T-A-L, tem um significado em cada letra, né? Onde o L é liberdade médica, e aí o que tem dentro dessa mentoria? A gente fala sobre gestão de clínica, escassez mental. Todos os meus mentorados são obrigados a ir para o método CIS, sabe? Eu levo eles e os sócios. Por quê? Cara, não adianta eu tratar o bolso e não tratar a mentalidade, aquelas crenças de escassez, crença de não pertencimento, crença de não merecimento, né? Então, eu preciso tirar essa escassez. Senão não vai. Cara, o cara não consegue vender dentro da clínica. Como que eu vendo? Cara, você tem que vender. Venda. Aqui, ó, acabamos de fazer um pitch de venda. Exato. Pra mim, é isso aí, qualquer momento é um momento de venda. Como diz o Joel, se eu sair de casa e não fizer pelo menos uma venda, eu nem saio.
Então, cara, você tem que fazer sua venda, você tem que fazer seu negócio rodar. Ser intencional do que Ser você vai intencional fazer, em tudo que você fala, em tudo que você faz, em tudo que você posta. Cara, você acha que eu posto canetinha de emagrecimento porque eu não quero vender? É óbvio, porque na minha clínica eu falo sobre emagrecimento, Sim. né? Se eu vou postar alguma coisa disso. Um exemplo claro, a pessoa que mais trabalhou nesses últimos tempos aí, nesses últimos meses, sobre venda é a Virgínia, né? Potência na rede social. Sensacional. Começou a né? comer ovo. Por quê? Ela lançou o whey protein dela. E aí ela ficou um mês comendo ovo. Pra quê? Pra ela, eu tô comendo 10 ovos por dia, 15 ovos por dia. Ela começou a postar isso todo dia. Pessoal, por quê? Porque começaram a comer também. Por quê? No final ela só queria mostrar que o whey dela, um scoop substituiria os 10 ovos. Olha. E ela fez um pitch de venda que vendeu milhões em um dia. Então, assim, tudo tem que ser intencional. E preparar, né, a audiência, né? Eu acho que às vezes as pessoas vão com muita sede ao pote, Não. né? Não tem como. Meu ovo por um mês. Por exemplo, essa intenção de criar o YouTube meu e crescer no YouTube é porque dentro dos meus dois Instagrams, eles são B2C, eles são para cliente final. Eu transformar, um Instagram tá com 110 mil e o outro tá com 254 mil. Eu transformar esses dois Para B2B. para B2B não dá. Né? E começar um do zero é mais difícil. Então o que a gente vai fazer? Vai começar do zero também, mas a gente vai usar hoje a rede social que mais paga, que é o YouTube, aonde o canal é seu, diferente do Instagram. Se o dono do Instagram falar assim, cara, quero te bloquear. Se vier a canetada do Xandão, já era também, né? Olha, os meus dois Instagrams sofreram bloqueios, você manda, hoje quem responde lá na meta é IA, não te dão justificativa de nada. Então assim, Tá nem aí pra você. tá nem aí. E assim, você pôs dinheiro, você pôs tempo, você pôs conteúdo e eles te bloqueiam. No YouTube não acontece isso. Então é intencional ir pro YouTube, porque o YouTube é um lead mais quente, aonde, cara, se eu tô postando lá no YouTube que eu vou vender mentoria, Sim. quem tá procurando mentoria vai procurar no YouTube. Se eu tô postando lá no YouTube sobre emagrecimento, cara, o cara que foi e viu meu vídeo é um lead muito mais quente do que quem me viu no Instagram e passou no feed. Porque entrou dentro do YouTube, digitou na aba de procura, igual o Google, foi lá no vídeo, clicou no meu vídeo, entre todos os que tinham de emagrecimento, então o cara tem interesse de emagrecer. Então, tudo isso é muito mais fácil para você fazer um pitch de venda ali dentro do vídeo. Sim. E o Instagram, o YouTube, de certa forma, também é como se fosse o Google da solução, né? Todas as vezes que você quer resolver alguma coisa, até em casa, né? Como colocar uma prateleira lá? Você tá na dúvida, você vai no YouTube, você não vai no Instagram. É isso aí, é isso aí. Hoje tem redes sociais como o TikTok também, temos outras redes sociais que a gente também alimenta, né? TikTok, Instagram, YouTube, Google, né? A gente tem Google Meu Negócio, só que em nenhum momento vimos retorno financeiro em si igual ao YouTube. Sim. E o livro Acorda Médico? Então, assim, quando a gente escreve o livro é justamente um reflexo do que é a medicina hoje. Se pegar 80% dos médicos, vamos falar em Pouso Alegre, atendem convênio. E qual que é? É só para massagear o ego dele. Os que não estão no plantão, estão no convênio. O convênio paga R$80. É isso, você matou a charada. Eu tenho um sogro médico, cunhado médico, então seus detalhes. Sim. Não, tem a Amandinha lá, né? Então, minha assim, sobrinha médica. então o que acontece? Quando você pega vamos pôr uma consulta por um plano de saúde que é mais famoso aqui da cidade, que vai construir um hospital aí agora, não precisa falar o nome. Cara, ele tá te pagando ali R$150 bruto numa consulta, onde você tem que descontar 27,5% de imposto e ser obrigado a dar um retorno. Então vai sair por R$60 líquido, você divide por 2, dá 120, divide por 2 é 60. Cada 30, 20 minutos. Aí o que o cara faz? Ele enche a agenda, massageia o ego, minha agenda tá cheia. No final do mês, uma porcaria de atendimento, não dá a atenção que o paciente precisa, chuta rápido os pacientes para virar ficha, 20, 30 fichas no dia. E o que acontece no final do mês? Margem de lucro pequena, margem de faturamento pequena. Uma falsa sensação de ganho. Vai continuar não tendo tempo, porque aí o cara tem que atender das 7 às 8 da noite. Tem médicos aí que atendem convênio até 10 horas da noite. E aí, ganhou quanto? X. Aí eu ponho 5 pacientes no meu dia lá no meu consultório, eu ganho 10x do que ele ganha. Não é que eu falo que o André é melhor. Cara, eu escolhi não trabalhar por convênio. Exato. E eu construí minha autoridade em cima disso. E o livro fala justamente por isso. Dessas duas vertentes, do médico de convênio e do médico de plantão, que existe um mundo fora daquele. Porque no livro a gente fala muito isso. Quando você está no plantão, você está acostumado ali a pegar 20, 30 plantões no mês.
No mês que você vai cair pra 10, os próprios colegas, ei, tá ficando fraco, hein? É por quê? Porque você tá convivendo na mesa com aquela mentalidade escassa daqueles médicos também. Essa é a média das 5 pessoas que você Você tá mais convive. Então, aí você fica, cara, será que eu tô fraco mesmo? Será que eu tô perdendo? Né? Cara, não é isso. Você tem que ir mudando, fazendo. No livro eu ensino um passo a passo pra você sair disso. Não é você simplesmente falar, amanhã não dou mais plantão. É uma transição. Exato. Se dá 20 plantões, tira 2 esse mês e tenta encaixar um paciente dentro do consultório seu, que vai gerar muito mais lucro do que esses 2. Talvez seja aquela história que o Paulo Vieira fala, você sabe muito melhor do que eu, até nos detalhes. Ele fala tal da vaquinha. Tem vezes você fica ali no lado do plantão, tem vezes é a vaquinha, que tem vezes você acha que vai ficar sempre ali. É isso aí. E tem vezes ali é onde tira teu pão de queijo, tira teu leite, tira tuas coisas. Mas depois quando você sai daquele meio... Joga a vaquinha do penhasco. Nossa! É isso aí. Aí é a história do João e Maria lá que virou uma fazenda gigantesca porque perdeu a vaquinha, né? Que o Paulo mesmo Então, fala. é isso. Então, porque você fica muito preso ali e você tá convivendo com aquelas pessoas das casas. E assim, vou ser bem sincero, o ambiente hospitalar é um ambiente muito promíscuo, né? Então... O médico é a autoridade máxima, ninguém contesta. Ninguém contesta, é ego, é massagear ego. Muitas vezes você vê muita falta de educação de médico com colaboradores. Às vezes você vê envolvimento de médico com outras pessoas, com traição ali dentro. Então, cara, eu não quero isso pra minha vida, Sim. né? Eu quero viver uma plena liberdade espiritual, financeira, próspera. Então, cara, eu não quero isso. Você tá vivendo na prática uma frase que eu sempre falo pros meninos aqui. Faturamento é ego, custo é inimigo e caixa é rei. Então não importa se você tá faturando muito lá dando plantão e tudo mais, mas se o seu custo é gigante. E você foi por essa outra vertente. Custo baixo, faturamento alto, vida. Sim, é isso aí. Vida, tranquilidade. Muita tranquilidade. Legal. André, vai lá. Pode não. Pode puxar. Em um momento, em que momento muitas pessoas procuram resultados ali, né? Qual a importância do propósito e do equilíbrio emocional para uma vida saudável? Cara, cabeça é tudo. Hoje, quem é que acha que deve querer emagrecer? Vamos pegar... Quem acha? Acho que não precisa pensar muitas vezes, não. Eu tava falando das canetas, falando das coisas ali, eu falei, opa, eu não preciso. Acho que eu tô precisando dar uma passadinha lá. Vou te usar de exemplo. Pode usar. Você sabe que você precisa emagrecer. Ué, mas sem dúvidas. Não só eu. Você sabe como precisa emagrecer. Como precisa... Como fazer. A gente acha que sabe, né? Não, sim, mas você tem uma noção. Sim. Comer menos, fazer exercício. Então por que você não faz? Eu não faço porque... Por quê? Falta Porque... de vergonha. Não, emoção. Lado, emoção e razão. A gente sabe que um cara que bebe, ele sabe no dia que ele não tá bebendo ali, que ele não pode beber. Que se ele beber, ele vai estragar a família, ele vai trair. Isso aqui. Mas por que ele não para de beber? O lado emocional do cérebro. Então, existem uns estudos falando que o lado direito, que é o lado emocional, ele responde 5 milésimos de segundo mais rápido que o lado esquerdo. Venda, emoção. Se você quer dar um pitch de venda e você deixar a pessoa ir embora pensar, tchau, não vende. Se não for emoção, for pontual, é ali. É quando a gente vai mentoria, o cara vai, sobe aqui no palco, às 10, a gente tem que passar o cartão. Porque se o cara for pra casa, Acabou. Entendeu? Então, tudo é emoção. Então, muitas das vezes, no processo de emagrecimento, tanto a perda de peso como o reganho de peso posterior, é do lado emocional. Você acredita que, por exemplo, que nem pessoas que fazem bariátrica, por exemplo? Eu já conheci mais diversos casos. A pessoa fez bariátrica e voltou a ser gorda de novo. Primeiro que a bariátrica, acredito que nos próximos anos vai sumir, né? Com as evoluções das novas canetas que vão sair, retatrutida, que é triplo agonista, vai sair o quádruplo agonista também, né? Que não tem nome ainda, mas vai sair. Então, assim, acredito que vai entrar em escassez bariátrica, só em situações muito pontuais mesmo, de doença muito grave. Segundo ponto, quando você faz o processo de emagrecimento, vamos falar da bariátrica, faz o processo de bariátrica e não mudou o mental, existem estudos demonstrando que 87%, 85% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica em 5 anos fazem um reganho 100% do peso. Sim. E mais de 60% tem vícios em álcool ou drogas. Olha. E a pessoa, o prazer é comer. Ele não consegue comer por causa do estômago. Ele vai buscar prazer no álcool, a droga. E aí ela começa a ver que aquele copinho de cerveja, que líquido desce, diferente de sólido, ela começa a beber mais, e aquilo ali deixa ela mais alegre, mais rápido, então ela começa a beber mais, e mais, e mais. Como e ela perdeu o prazer de comer. Aí ela pega prazer na bebida, ou pega prazer numa droga, maconha, cocaína, né? Então, é 100% emocional. E se você não tratar o emocional dessa pessoa, ela vai fazer reganho.
Da mesma forma, tirando a bariátrica, agora falando das canetinhas, quantas pessoas você sabe que já usou? Ah, usei em piquei médico, depois ganhei tudo de novo. Mas não é o médico. Exato. Eu sempre comparo, né, o processo de emagrecimento com um dependente químico. Eu falo isso para os meus pacientes. Vamos pegar, o paciente é dependente químico aí de cocaína. A gente vai pôr ele numa clínica de recuperação 6 meses. Se ele, na hora que sai, frequenta os mesmos ambientes, as mesmas pessoas, ele vai voltar a usar. Canetinha, eu tô colocando ele nessa clínica de recuperação que é a canetinha, que ele não vai ter fome, porque ela tira a fome. Só que, se ele estava acostumado a comer 4, 5 pedaços de pizza todo domingo, ele continuar frequentando aquela pizzaria, só que comendo um, o prazer continua. Na hora que eu tirar o bloqueio, ele vai voltar a comer os 4, 5 pedaços de pizza. Talvez esse seja meu problema. Eu como muito tempo, muito fora. Eu não bebo, não fumo, nessas coisas. Não faço exercício, mas também como mal pra caramba. Então assim, se você então mudar seus... Pizzaria, eu já fui algumas aqui, já. Eu sempre pergunto pros meninos, onde tem mais lugar pra comer aqui? Já. Porque se você não mudar seus hábitos, a gente acaba realmente voltando a fazer reganho. E isso eu falo para meus pacientes. Os estudos mais novos mostram que a taxa de adaptação do peso, por exemplo, eu tenho 100 quilos. Eu usei lá Monjaro, usei em pique e caí para 80. Aí a pessoa fala, pô, atingi o peso que eu quero, vou parar. Não. A taxa metabólica adaptativa, ela só muda depois de 2 anos. Olha. Então, vamos pôr que em 1 ano a gente consiga trazer você de 100 para 80. Nos próximos 1 ano ainda, o organismo vai te dar fome como 100 quilos, vai te dar que você precisa ter exercício como 100 quilos, que você vai ter a mentalidade de igual de 100 quilos. Então, você precisa ter 2 anos com peso para você poder fazer... Realmente, cara, mudei meu hábito, mudei meu peso. É igual aquela questão do cara que vai operar a visão, vocês já ouviram? Ah, não pode operar ainda que a miopia tá aumentando só depois de 1 ano estabilizado que você pode fazer a cirurgia do olho. É mais ou menos isso. Se você tem que estar 2 anos ali no mesmo peso, oscilação pouca de peso, né? 80, 81, 80, 81, pra você falar, pô, mudei meu parâmetro metabólico, senão vai voltar a engordar. Sim. Olha. E o contrário é verdadeiro? A pessoa que é magra, ela engorda, é fácil ela voltar? Sim, sim. O corpo tem aquela memória. Tem memória muscular, memória metabólica, existe isso sim, né? Primeiro, a gente precisa saber por que a pessoa engordou, né? É diferente da pessoa querer ganhar massa e de chutar o balde. É óbvio que já vi muitas pessoas magras que ficaram depois obesas, né? Eram longilíneas e ficaram obesas porque falaram, eu posso. E daqui a pouco uma pizza não resolve, 2, 3 e aí vai, né? Mas ele tem sim um metabolismo diferente, mais fácil de você chegar e voltar no peso que você deseja. Legal. Vamos comentar do Legendários? Sim, Nós só estamos queria chegando fazer perto uma do- última pergunta Pode, para ele. claro. Não preocupa não. Antes da gente entrar no Legendários, todos os seus projetos hoje, o que você tá gostando mais, o que tá te motivando mais, o que você tá com mais, eu chamo de tesão, o que você tá com tesão de fazer? Porque se a gente não se interessa, não sai grandes resultados. O que você tá interessado hoje em desenvolver, André? Minha vocação. Minha vocação, Deus vai falar o que é. Hoje eu tenho tudo isso como profissão. Thiago Brunet fala que 90% do público tem vocação diferente de profissão. Só apenas 10% consegue que a vocação seja profissão. Né? Como assim, André? Hoje vou dar exemplo. Thiago Brunet consegue que a vocação dele, a profissão, seja a mesma e ele consegue faturar em cima de uma pregação. Exato. Né? Hoje você pega Paulo Vieira, que não é pastor, tirando também a área de pastor, ele consegue que a vocação dele, que é impactar pessoas através do emocional, seja o que ele faz ganhar dinheiro, né? Hoje, a minha vocação, eu vejo que vai além da medicina, vai restaurar famílias, casais, lares, através de saúde, através da parte espiritual, e eu quero tentar converger essa vocação com a minha profissão cada vez mais, seja... Cara, dentro da clínica, seja no Legendários, seja lá com o Paulo, né? Eu quero fazer isso converger. E o que tá me dando mais tesão, que é a palavra, tá sentado nessas mesas que eu jamais pensei em sentar, cara. Tá frequentando casa do Paulo Vieira, manda uma mensagem pro cara responder na hora no WhatsApp, entendeu? São coisas Joel J. Então assim, você não consegui nunca imaginar um cara com 13 anos de idade, era feirante aqui na feira de Pouso Alegre, hoje atingir essas mesas, né, com propostas milionárias rodando. Então eu falo, cara, será que é pra mim? Às vezes você fica, né, cara, não é que é pra você. É pra você sim, né, a gente tem que parar com esse... Síndrome do impostor. Síndrome do impostor, será? Será não, é pra você, só desfruta, né. A gente tava em oração lá, e um profeta que tava orando pra nós lá, nem me conhecia,
aqui em Pouso Alegre, domingo passado, até eu comentei, a Tamires estava junto, comentei com os meninos lá. Ele falou, cara, seguinte, como você chama? Eu falei, André. Ele falou, durante a minha canção aqui, Deus mandou te dizer que o lar que você tá construindo, você não vai desfrutar nenhum ano. Eu falei, mas como assim? Aí ele falou assim, o lar que você está construindo vai ser só pra você usufruir finais de semana. O seu destino é em São Paulo, em Alphaville. O cara não conhece minha vida, nunca vi minha vida. E assim, e nem sabia que eu tava construindo minha casa. Eu estou construindo minha casa. Então, cara, eu falei, como que o cara sabe disso? Então, realmente, acho que é um chamado. E, cara, eu acho que em breve devo estar mudando pra lá. E a gente tem, que eu falei, vou para os Estados Unidos, Dr. Alex, que é um dos grandes cirurgiões plásticos do mundo, brasileiro, que está nos Estados Unidos há 32 anos. A gente vai abrir negócios, frentes boas lá nos Estados Unidos agora. Vocês viram o convite do Paulo, dia 28 de julho, para estar lá nos Estados Unidos e Orlando, na casa dele, onde ele faz um encontro com 50 empresários americanos. Eu vou para lá, no The House, que ele chama, né? Ele convida 30... ele mexe muito com construção lá. Ele convida 20 pessoas, 30 pessoas, e 20 ele abre para ingressos americanos, né? E lá, o ingresso desse custa $9.900, né? São quase R$60 mil. Ele falou, não, você vai estar comigo lá. Então, assim, são, sabe, as portas que estão abrindo. Sim. E às vezes você fica, tipo assim, cara, saí de uma sociedade, os caras foram injustos comigo, e agora tal pessoa pediu demissão. Você fala assim, Deus está quebrando os elos ruins da sua vida para que você prospere. Porque senão você fica preso naquele elo, você não vai conseguir prosperar. E aí agora, hoje, com uma mentalidade cristã, eu consigo ver isso, sabe? Às vezes fala, não, mas por que agora? Mas por que essa pessoa? Porque você entra em jejum, você fala, cara, Deus, me afasta todas as pessoas ruins da nossa vida. Você tá em jejum. Aí Deus vai lá, tira uma pessoa e fala assim, mas por que agora? Minha esposa falou, cara, você tá pedindo pra afastar, tem que ser no seu tempo ainda. Exato. Cara, Deus sabe o momento certo disso. Né? E aí foi o momento que eu, cara, falei, pô, é real. Sim. É real, é possível, é pra mim. Né? E você teve decepção com pessoas próximas nesse processo, né? Muitos sócios que me traíram, pessoas que eu pus dentro da minha casa, que viveram dentro da minha casa 3 anos e me expulsaram da sociedade que eu tinha só de boca, que sempre confiei. Pessoas que eu tirei do agro, não conhecia nada, transformei num gestor e me traíram por causa dessas outras pessoas, sabe? Eles devem estar com a pulga atrás da orelha, né? Porque, tendo em vista de tudo que você tá falando, do rumo que você já viu suas velas aí. Mas eu acho que o Instagram e não curte, né? Não, mas sabe o que eu acho que não, Thiago? Porque essas pessoas vivem prazeres momentâneos. Então eles não estão pensando lá na frente. Então eles vivem prazeres momentâneos. Então pra eles tá tudo certo, viver esse prazer, ganhar menos, fazer isso. E tem gente que, às vezes, essa era a vitória da vida dele, era de passar a perna. E tá tudo bem, só vai ter essa. E tá tudo certo. Agora, quantas outras vitórias a sua vida vai se destravando e vai encaminhando? Aí você vê como que Deus encaixa, né? Eu tinha uma sociedade onde eu investi 1.200.000 e a pessoa prometeu me pagar de alguma forma e simplesmente sumiu, não me respondem, tiraram da sociedade porque era de boca, né? E as pessoas que estão na sociedade têm condição de pagar, não é uma pessoa quebrada. Não, tem empresas que faturam mais de 100 milhões. Então, assim, tá tudo certo. Aí você fica, pô, mas injusto. Aí na mesma semana que a pessoa some, que a pessoa faz isso, você aproxima do Paulo para fazer uma sociedade de milhões Deus também. trocando as suas mesas. Então, assim, você, né? Deus tá te aproximando de outras mesas, mas tinha que quebrar aqueles elos, né? Sim, exato. Ô, André, a gente já tá chegando no fim do nosso... Não, tem muito tempo ainda, né? Tem que... A gente precisa liberar o homem, com o homem pra estar aqui, ele teve que mover um monte de coisa na agenda dele. Não, você tá doido. Meu Deus do céu. Tá daquele jeito. E assim, falando mais pro lado legendário ali, quanto vai ser o próximo legendário que vem? Próximo top é de 24, 25, não sei, a 27 de setembro, né? Ia ser agora em junho, mas a gente teve que mudar a data porque aonde foi o top lá é muito frio. A gente sabe. E olha que nem estávamos no frio. E nem estava no frio. Então nosso medo era pegar, que ia ser em junho agora, final de junho, pegar uma data e ir lá, tá batendo negativo lá. Então primeiro, o Legendários, né? Quando a gente faz o curso do Service, a gente fala segurança. E saúde contra a hipotermia é segurança, né? Então, a gente teve que mudar a data para setembro. Então, vai ser de 24 a 27 de setembro. Algo extraordinário vai acontecer. Lá também, a gente vai estar com grandes... O próprio Marcos Rossi vai estar servindo com a gente. Olha que legal. Ele vai lá, ele faz questão de dar uma prédica lá.
E vai ter o João Adolfo, o Bertolucci, vão estar todos servindo na nossa pista. Então, Bom demais. Os que estavam juntando, né? E já para chegar no fim mesmo agora, você consegue passar para os telespectadores deixar uma frase, uma coisa que está dentro do seu coração ali? Eu vou quebrar o protocolo aqui. Antes disso, queria só te fazer uma pergunta. Qual foi a promessa que você recebeu para chegar a diretor do Legendários? Porque eu escutei seu testemunho aquele dia quando você trouxe a turma e não é qualquer pessoa que recebe isso, entende? E às vezes se recebe, eu acho que não tem coragem de seguir. Acho que esse é o ponto. Qual foi a promessa, André? Conta um pouquinho aí. Para quem não sabe de Legendários, para entender um pouco da dimensão espiritual que envolve. Eu comentei um pouquinho aí sobre aquele direcionamento que os pastores deram lá na montanha para mim, né? Aquela visão que eles tiveram. Cheguei aqui pros pastores, a gente fez os dois viraram legendários, né? O meu desejo é que isso acontecesse dentro da Igreja Sal da Terra. Mas aí por desavença de próprios legendários, por ego. Normal. Mexer na carne é ego, né? Acabou que não foi feito lá dentro, mas tá tudo certo. Não tenho mágoa com ninguém, né? Inclusive o pastor Tito é o nosso diretor espiritual e tá tudo certo. E quando a gente nos posiciona, né? Deus nos posicionou porque eu falo que eu não sou o diretor, eu estou, né? Tanto que nesse próximo tópico quem vai ser o Luiz. Porque minha filha vai ter, 20 dias e é ele que vai tocar. Mas quando a gente começa a mexer no ninho ali do inimigo, né? Até pessoas que se passavam de bem, que eram legendários, começam a ir contra, né? Por questão de ego, não sei, por questão financeira. Lembrando que a nossa pista só tem 2 pistas no Brasil que são 100% social. A nossa e a de atitude do Marquinhos Malaquias lá em 100% social. O 100% do faturamento da clínica foi convertido em doações. A gente tem tudo disso, né? A gente doou para Campo Belo, doamos para a igreja onde nos recepcionou, que é a Sal da Terra Aeroporto, pastor Amauri. Os demais a gente fez doações de cesta básica. Então, assim, 100%, nem R$1 fica na conta, né? E tudo que entra a gente faz doações. Então, eu acho que isso incomodou algumas pessoas que queriam utilizar o Legendários como fonte de renda. E não é esse o propósito do Legendários, né? Ou incomodou que queria ocupar certas posições por ego, né? Mas Deus tinha um chamado. E o chamado quem recebeu foi eu, né? Naquela montanha. Então eu acho que, cara, aplaudir o colega, o amigo é tão bom, né? Hoje eu vejo amigos também à frente, por exemplo, o Malaquias, o Denis, hoje se posicionando e transformando vidas. Eu fico tão feliz quando, né, o Guto, que acabou de acontecer um top lá em Juiz de Fora, depois de uma tragédia que teve lá. Cara, você fica, pô, que legal, né? Transformou 120 homens, o Denis vai subir agora com 180. Então são mais 180 famílias restauradas, né? E é esse o chamado, né? Quantas pessoas me mandam mensagem aqui, cara, meu marido tá perdendo, chama ele pra próximo Legendário de novo, não sei o quê. Semana mesmo eu recebi 2, marquei café com dois homens pra poder tentar restaurar um casamento que tá perdido. Então isso vale mais do que qualquer preço de qualquer título, né? Sim. Ontem mesmo a gente tava fazendo aqui, quem ia mandar no grupo, né? Quem ia ser cada coordenador, tudo. Aí o Luiz me colocou lá em cima e falei, pá, pode tirar meu nome, eu sei que vai ser o coordenador, cara. Eu não sou coordenador, eu estava coordenador do primeiro top, agora você, talvez no terceiro top não seja nem eu, nem você, já hoje é outra pessoa. Porque entenda que o top não é do André, não é do Luiz, o top é de Pouso Alegre, do 01. Do 01, do Legendário 01. Abençoando Pouso Alegre. Então, cara, tá tudo certo, né? Então, o chamado incomoda, né? Quando a gente mexe no meio espiritual, incomoda muitas pessoas. E você recebeu a confirmação de que você ia ser pai no top. Aí, isso foi legal também, que desde esse top que eu recebi, né, esse chamado legendário, muitas pessoas falam, cara, Deus tá falando que você vai ser pai, vai ser pai. E eu vi um bloqueio, porque eu já tinha batizado e minha esposa não. E aí ela foi para uma imersão da Camila Vieira, que chama Mulheres Experience. Sim, né? Sensacional. Ficou 3 dias imersas lá. E aí lá, Deus falou no coração dela que só ia prosperar filho na nossa vida na hora que ela entregasse a vida dela para Jesus. E do nada assim, né? Momentaneamente ela voltou falando que queria batizar. E aí ela combinou com o Tito e ela batizou no dia do Natal, dia 25 de dezembro. Olha.
E várias montanhas eu chegava e falava, amor, você acredita que eu sonhei lá na montanha que no dia que a gente tivesse o nosso top aqui, você ia receber eu com um exame positivo, não sei o que, não sei o que. E nesse último top, o pastor Wagner falou, grava novamente isso. Aí eu gravei. Novamente eu tive um sonho. Queria que fosse nesse top, mas se não for, tá tudo certo. E na hora que eu cheguei na recepção, ela tava lá com o teste de gravidez. Cara, a melhor emoção do mundo, né, cara? Forte, hein? Não, forte. E assim, o vídeo foi muito bom. Você vê ali a história sendo contada, né? E você vê uma gestação 100% tranquila. Tamires não teve um enjoo, Tamires não teve um mal-estar, Tamires não tem nada. Eu até brinquei com ela, eu quero 10 filhos. Porque eu passo na frente, fila preferencial, passo na frente de tudo, paro em vaga preferencial, pulo fila do banco, e ainda ela não tá passando mal e vai trazer bênçãos que são filhos, então eu quero umas 10. Eu percebi o quanto você ficou não só tão feliz, que claro, com certeza, eu também tenho um filho, mas eu digo, eu lembro que você fez, a gente teve o Legendários lá na igreja, e na finalização, eu lembro que eu acho que na primeira semana você foi pra fora, fazer enxoval. Eu lembro você dobrando todas as coisas e a mulher, olha lá que a gente comprou. Pô, você tá desdobrando tudo que eu já fiz? Não tem problema, dobra de novo. É isso aí. Pela alegria e... E aí, uma semana depois do Legendário, eu fui realmente pros Estados Unidos. E aí, eu falei, amor, isso aí é um momento meu e seu. Vamos fazer a revelação de uma forma diferente. Todo mundo reúne aqui, faz a revelação, né? Querendo não ter um gasto. Já pra gastar, já estamos nos Estados Unidos. Aí eu consegui o contato dos telões da Times Square. Aí o Davi com os meninos fizeram ali, eles pegaram o resultado, nem eu nem ela sabia. E aí uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos foi lá com a gente, né? E filmou a gente soltou no telão da Times Square, se era homem ou mulher, e aí veio que era Esther. Que emoção, que legal, hein? Cara, foi diferente, todo mundo olhando assim, e só eu e ela, né? A gente se abraçando, chorando. Era uma coisa só de vocês mesmo, né? É, uma coisa diferente, né? Mas Pouso Alegre, assim, tudo que você faz diferente, já que alguém faz. Normal. Ninguém tinha um instituto, agora tem 200 institutos em Pouso Alegre. Mas é bom, mosca, ela não vai pernilonga, assim, ela não vai em luz apagada, só em luz acesa, né? Então, se você tá com bastante mosca ali, pernilonga, é que você está incomodando, é que tá acesa só a luz. Então, deixa. E só leva pedrada a árvore que dá fruto, né? Justamente. Ninguém quer tentar derrubar nada que não tenha pedrada na árvore. E muitas vezes alguém quer a tirar na pedrada vai quebrar um galho, mas é necessário aquele galho quebrar para ela voltar a crescer. Então, você sai da zona de conforto também, né? É isso aí. Mas voltando aqui... Vamos lá. Quebramos um protocolo um pouquinho. Tem problema. Ainda apagou a luz, por isso Não. que tá continuando. Tá valendo. Tá gravando ainda, ó. Tá tudo certo, Carlinhos. Você deixar uma frase, deixar uma coisa que tá dentro do seu coração, o que você falaria para os telespectadores? Quer pensar, a gente deixa, cara. Não tem problema. Não. Eu vou falar uma frase técnica para médicos e vou falar uma frase para os demais telespectadores. Para médicos, a frase que eu sempre falo, né? Deixe de ser um médico invisível e passe a ser um médico irresistível. Irresistível em os pacientes querendo estar perto de você valorizar o seu trabalho, de você com isso, consequentemente, ter tempo de qualidade com a sua família, de ter tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Então, cara, seja um médico irresistível, saia dessa mentalidade escassa de plantão e de convênio. O primeiro ponto é esse. E a segunda frase que eu gostaria de deixar agora para os demais telespectadores é que sem Deus nada é possível. O mais improvável sou eu. Estou conseguindo alcançar mesas que eu jamais imaginei. O mais improvável que sou eu. Estou conseguindo. Deus nos posicionou como líder religioso. O mais improvável que sou eu, que saí de um mundo perdido, de divórcio, de drogas e tudo. Tô conseguindo restaurar casamentos. Então, assim, quando Deus quer, Ele faz. Sim. Então, mas você tem que confiar, né? Como diz Salmo 33, coloca o pé, Deus coloca o chão. Né? Acho que é 33, ou Isaías 53, desculpa. Coloca o pé, que Deus coloca o chão. Então, cara, confie. Tente conciliar seu propósito com os seus valores e siga em frente. Não desanima. Que quanto maior o deserto, maior a sua vitória, né? E quem quiser seguir um pouco mais, né, saber um pouco mais da vida do André, deixa os seus endereços online aí, nas redes sociais. O da clínica não vou falar o Instagram, vou falar o nome da clínica, Instituto Inar, tá? Se quiser procurar a clínica no Instagram é @inar.instituto, né? O meu pessoal, @dr de doutor.andré Rios.
e o outro é @doutor.andrerios, né? E YouTube, Doutor André Rios. Vamos ajudar a chegar a esse 1 milhão, né? Quero na próxima gravação aqui já tá com pelo menos 500 mil, né? Olha, isso aí. Não vou falar 1 milhão porque eu quero vir antes do final do ano. Com certeza. Entendeu? Então acompanhem lá, que lá diariamente no Instagram são postados em torno de 6 conteúdos, YouTube também, então é a famosa consulta gratuita, Show de né? bola. A gente Maravilha. ajuda o pessoal que não tem condição de uma forma gratuita e isso eleva a nossa autoridade também, é óbvio que tudo é proposital, né? Isso acaba atraindo muita gente famosa pra clínica também, Sim, né? hoje eu sempre vejo lá. hoje ali já passou na clínica Zé Neto, do Zé Neto Cristiano, Marcelinho Carioca, Sim, o Kleber Rosa, que é o humorista, o Chico da Tiana, né? sim. Mancini, que é jogador de futebol, Natália Deodato, ex-BBBs, diversos cantores, né, sertanejos. Então, aí hoje está muito focado por estar correndo muitos atletas. Giovanni dos Santos, que representou o Brasil no Pan-Americano, uma grande lenda da corrida. O Wilson, que é o queniano mais brasileiro de Pouso Alegre, né? Ele está lá com a gente. Então, a gente está indo muito e, graças a Deus, aproxima pessoas boas que estão ali acompanhando conosco. Legal. Maravilha. E muito quem bom. quer saber um pouco mais da Oregon, @Oregon Investimentos. Nós temos também o site www.oregoninvestimentos.com.br. Lá você vai ver cartas contempladas. Se você quiser talvez contratar uma carta, você pode clicar direcionadamente lá e vai até o nosso time de vendas. Você pode contratar diretamente lá. Para quem quer seguir nas redes sociais, o meu é o Renato Sanches. Marcelão, qual que é o seu? Meu Marcelo.dainese, tô lá no Instagram. Da Mapeia, também quer aproveitar? É bom, né, cara? É, né? Mapeia.logística, a melhor empresa de logística de Porto Alegre do Sul de Minas. Apesar da Mapei já tá voando, não precisar, mas segue lá. Tiagão, qual que é o teu, E pra Tiagão? quem Eu tô quiser... num desafio bom na Mapeia, cara. Não cabe mais as coisas no galpão. Tô precisando do outro. precisa fazer uns créditos naquele projetinho de 15 milha, pode fazer É agora. aquele que quer construir vários galpões. Foi por causa agora, dele agora, que ele veio. agora vai, Falou, agora pô, o negócio é bacana. Agora é a hora, né, Thiagão? Agora vai. E quem quiser seguir lá na rede social é @Thiago Adenor com TH. E eu esqueci, vamos deixar o @ do Legendários La Mantiqueira, que é em nome da nossa região, É que isso é a aí. nossa pista aqui, e dia 24 a 27 de setembro, espero você lá. E você, mulher que tá assistindo aqui também, que tá com seu casamento abalado, que precisa restaurar seu casamento, que quer mudar, já falei, a montanha não muda ninguém, mas lá seu marido, seu namorado vai viver algo que você vai falar, cara, vocês trocaram a bateria do meu marido, que ele voltou com pessoa, vai depois de 12 anos pedir em casamento, vai casar, então essas coisas, Funciona. essas coisas que acontecem, né? Então tem muitos testemunhos lá legais, então siga lá. Eu não quis aqui interferir antes para não estender muito, mas a minha maior experiência com Jesus foi no Legendários. Eu falo para todo mundo. E lá na empresa, né, o pessoal brinca, fala assim, não vou no Legendários não, porque quando o Marcelo voltou, ele voltou meio volt, ele voltou muito calmo. Demorou umas 2 semanas para retomar o ritmo. Mas eu sempre tô colocando pessoas lá, inclusive agora tem 2 colaboradores da Mapeia que a gente vão. vai patrocinar para Lá a Mantiqueira. Lá a Mantiqueira. Aí, ó, viu? Então- E você, empresário também, que é legendário, Faz a diferença. faz a diferença. E a gente tá com um negócio legal, a gente vai terminar de fechar entre hoje e amanhã. A gente tá conseguindo que a nossa associação seja contemplada por associação filantrópica. E se a gente conseguir isso, consegue deduzir imposto. Igual você faz uma adesão para cultura, para o esporte, né? Então deduz imposto de renda. Né? Então, em pessoa jurídica, principalmente lucro real. Legal. Então, você vai poder, além de mudar vidas, além de abençoar pessoas, deduzir isso no seu imposto de renda. Olha que legal. Então, é algo que a gente está conseguindo mexer em alguns pauzinhos aí. Legal, Maravilha. legal. Tem 2 colaboradores muito bons lá na Mapeia. Um tava... a vida pessoal desandou, o cara tava beirando a depressão. Eu falei, você vai pro Legendários, eu vou patrocinar. E outro é um cara sensacional também, que tem muito problema com o pai. Aí eu falei, já sei onde você vai resolver. Vamos mandar ele primeiro Fica pro fácil. Legendário, depois o Método CIS. Aí o cara volta redondinho. E chegamos ao final de mais um episódio. Sobrevivemos a mais um. Isso aí, sobrevivemos a mais um episódio. Obrigado aí pelo convite e conte mais vezes comigo. Eu quero voltar aqui mais vezes pra gente bater outros papos. Legal. Tô à disposição. Agradecemos muito, que Deus te abençoe nesse propósito todo. Amém. Tamires, Obrigado. a pequena Esther, Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez, E- viu? Obrigado. Só o boné rapidinho.
Opa! Hoje eu, É, hoje eu vi. ó, não podemos Hoje eu vi fechar. especialmente. Aí. Primeiro eu episódio vi. que eu vi de boné mesmo. Nem Uai. tirou o boné. E olha que, aí, o, aqui, ó. olha que a pessoa que Faz cuida tempo do que eu meu não coloco cabelo assim. sempre comenta: teu cabelo tava assim, teu cabelo tava assim. Aí, ó. Já pra você ver aqui, exemplo de diretor de pista. É o único que não veio. Ah, mas ó, salvo porque também eu não passei nada pra ele. Eu não avisei. Tá salvo, tá? É, os caras até brincam que a minha tem tanto pin já de Tem. pista que tá até andando de lado. Assim. Esse é o uniforme, pô, não tem onde pôr mais o. Não tem onde pôr mais brasão. Não Adorei tem onde isso pôr aí. mais brasão. Mas graças a Deus, vocês são. Não conto como brasões, eu conto como vida transformada. Olha aí, Isso aí. tá E vendo? como é que um legendário faz? Aú!